Escovar os dentes é um hábito que aprendemos desde criança. Mas apesar da gente fazer isso todos os dias, as dúvidas são comuns até mesmo entre nós adultos. Por isso, conversamos com um especialista para esclarecer o que é certo e o que é errado quando o assunto é saúde bucal. Quando o assunto é saúde bucal, os hábitos parecem comuns. Eu escovo, 3 vezes ao dia, uso fio dental e uso algum enxaguante bucal. O enxaguante, uma vez ao dia, escovo sempre que dá, após as refeições, e utilizo o fio dental uma vez ao dia. Particularmente tem um ritual, eu sempre gosto de passar o fio dental, depois eu passo a escova, eu sempre troco a cada 3 meses e depois, inclusive, até hoje lá em casa não tinha, Eu falei, nossa, cadê o enxaguante bucal? Então não usei. Eu uso mais no sentido de hálito. Me dá assim um frescor, então eu gosto mais nesse sentido. Mas o que realmente é correto para manter a saúde dos dentes e da boca? Mais importante do que a obrigação de escovar 10 vezes por dia, ou de ter pasta específica, ou bochecha específica, ou uso obrigatório do fio dental, a pessoa saber a forma de escovar. O ideal é que a gente sempre use a escova no ângulo de 45 graus em relação à gengiva e ao dente, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, para amaciar a gengiva. Quando a gente escova errado, seja por um movimento ou pelo outro, hoje a gente não sente nada. A gengiva tá lá, o dente tá sadio. Com o passar dos dias, dos anos, das escovações, a nossa gengiva pode retrair e a gente pode ter sim uma doença periodontal causada pelo excesso de força, pelo excesso de escovação, pela escovação estar sendo feita errada. A escovação deve ser feita imediatamente após as refeições? O ideal é que se for uma comida mais ácida ou com muito corante, ou que possa prejudicar a boca em algum sentido, o ideal é que a gente espere por volta de meia hora, não necessariamente imediatamente após a refeição. Qual a quantidade ideal de creme dental? O ideal de quantidade de creme dental na escova é o mínimo possível. Seria como um grão de arroz cru. O que importa mesmo é passar a escova de maneira correta com uma quantidade agradável de pasta. Deixar um pouquinho de pasta nos dentes faz bem? O ideal é que depois da escovação a gente sempre lave a boca com água. Lave e cuspa, até tirar todo o excesso de pasta. O uso do fio dental deve ser feito antes ou depois da escovação? O ideal em relação ao uso do fio dental é que ele seja feito antes da escovação. Quando o fio dental passa entre os nossos dentes e limpa aquele resto de comida, aquele excesso que tinha lá, a cerda da escova tem condições de trabalhar naquele espaço que antes estava com o resto de alimento, com acúmulo. Qual o tipo de cerdas ideal para a escova de dentes? Na realidade, se você usar a técnica correta de escovação, sempre da gengiva para o dente e da gengiva para o dente, tanto faz a cerda da escova. Não é a pressão que você vai usar, também não é o tipo de escova que você vai usar, é a forma como você higieniza. O enxaguante bucal é obrigatório? O enxaguante bucal, ele nos traz um efeito Cinderela. Nos dá aquela sensação maravilhosa de hálito fresco durante meia hora, que é o tempo que a saliva leva para lavar qualquer produto, qualquer comida que ainda esteja na boca. O ideal é que só use por pouco tempo ou com indicação do dentista. Também é necessário escovar a língua durante a escovação? O mais importante é, vou limpar a língua, lava a escova. Quando as pessoas aproveitam para escovar os dentes e a língua em seguida, há uma transferência de sujo dos dentes para a língua. Então, o ideal é que não quero usar limpador de língua, quero manter a minha escova, lavo, tiro o excesso de detrito e passo na língua. Como saber que a boca está limpa? O mais importante não é contar a quantidade de vezes que a cerda da escova passa nos dentes. O mais importante é saber, ter certeza de que o fio dental foi usado, de que a escova foi usada de forma correta e que a gente sente a sensação de dente limpo. E não esqueça, ter um belo sorriso é sinônimo de saúde. A saúde do organismo começa pela boca, então se eu não cuido da boca, eu posso ter um problema coronariano, eu posso ter diversos problemas simplesmente porque eu estou me deixando desleixar em relação à saúde bucal, que é uma coisa tão simples e tão mal cuidada, infelizmente, pela maioria das pessoas. Às vezes, por ser tão simples, a gente negligencia. Depois eu escovo melhor, depois eu escovo melhor. Quando na realidade basta escovar perfeito, 2 a 3 vezes por dia, não necessariamente após
alimentação, cada refeição, já não tem risco de cárie. Se a gente cuida direitinho, a gente só vai pro dentista fazer manutenção, não precisa ter medo.